O ministro da Previdência, Carlos Lupi, adotou o silêncio depois de defender o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, das suspeitas de envolvimento num esquema que teria desviado quase 6,5 bilhões de reais em recursos de aposentados e pensionistas. Stefanuto foi demitido ontem pelo presidente Lula depois de ser alvo da operação sem desconto da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União. Segundo o Valor Econômico, o episódio provocou desgaste na relação entre o presidente Lula e o ministro Carlos Lupi. O petista havia determinado a demissão de Stefanuto ainda durante o cumprimento dos mandados da operação na manhã de quarta-feira. A expectativa de Lula era de que Carlos Lupi anunciaria a demissão do executivo na entrevista no Ministério da Justiça para detalhar a operação. Lula teria ficado contrariado porque a ordem dada não havia sido cumprida. Apesar da gravidade dos fatos, o presidente optou por não exonerar Carlos Lupi, que é o presidente licenciado do PDT, considerando o papel estratégico do partido na base aliada do governo no Congresso. E hoje o INSS informou que vai suspender todos os descontos mensais feitos por entidades, como associações e sindicatos, nas folhas de pagamento dos beneficiários do INSS. Segundo a entidade, os descontos serão interrompidos já nos contra-cheques do mês de maio. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo. Silvio, a gente segue tratando aí dos desdobramentos desse escândalo bilionário envolvendo fraudes no INSS. A gente traz essa informação agora que os descontos serão suspensos já a partir do mês de maio, mas, claro, uma preocupação geral, gato escaldado, todo mundo já muito preocupado, pensionistas, gente que pegou empréstimo consignado, mas não há necessidade de correr às agências porque haverá essa suspensão, essa interrupção de descontos a partir do mês de maio. E mais uma informação que a gente não tem ainda o detalhamento, mas o INSS informou que vai apresentar um plano garantindo o ressarcimento integral das vítimas. Vale lembrar que foram aportes que foram descontados nas folhas de pagamento entre os anos de 2019 e 2024. É muito dinheiro, né, Silvio? Mais de 6 bilhões de reais. Boa noite. Boa noite, Paula, querida, Ana, Piotr, meu amigo. Boa noite, você que nos acompanha. Paula, tem algumas pontas aqui diante de tudo o que você apresentou para a gente puxar. Primeiro, é claro que o INSS, de alguma forma, que o governo vai ter de ressarcir o pagador de impostos e o pagador de impostos aposentado, o pensionista, que passou a vida inteira honrando com as suas contribuições. Agora chega a hora de devolver o dinheiro para essas pessoas que foi surrupiado por meio de associações e sindicatos. É disso que se trata. O país está diante do maior escândalo do governo Lula em sua terceira versão. Estamos falando de 6 bilhões de reais, 6,3 bilhões de reais. Para se ter uma ideia, em 2015, quando a Lava Jato avançava, ou seja, há uma década, para cima da Petrobras e dos desmandos que aconteciam ali, a estatal informou uma cifra de prejuízo, 6,2 bilhões. Voltamos aos bilhões. Portanto, estamos de volta à era dos escândalos bilionários. E é claro que o governo vai ter de ajudar essas pessoas, que também é um universo muito grande, que também é um universo de 6 milhões de brasileiros, pelo menos. 36 associações, sendo 11 com parcelas que claramente foram parar em algum lugar para onde não se sabe, não se conhece o paradeiro desse dinheiro. Era mais ou menos assim. É importante a gente retomar de uma forma didática para que o aposentado e pensionista, inclusive que está aí do outro lado da tela com a gente, possa observar se isso aconteceu com ele, com a vida dele. R$30 que aparecem ali como mensalidade associativa de quê? Foi autorizado? Você autorizou, você assinou algum papel permitindo que esses R$30, R$40, R$5 fossem descontados? Porque isso, se você pegar depois 1 milhão de pessoas, 2 milhões, você imagina o que isso se reflete anualmente. E para onde foi parar esse dinheiro?
para a CONTAG, por exemplo, ou para o sindicato cujo vice-presidente é o irmão do Lula, o Frei Chico, que acabamos de mostrar a imagem, acho que daqui a pouco você vai trazer a fala dele. Pois bem, qual é o benefício que o aposentado ou pensionista teve de volta? Esse é o Frei Chico. Qual é o benefício? Desconto em plano de saúde? Academia? Ou ajuda judicial? Alguma coisa chegou até você? Nada. Aliás, vamos chegar agora no lado político. E aí envolve, sim, o coração da Previdência Social e o ministro Carlos Lupe, enrolado até o pescoço, como sempre foi. Sempre esteve enrolado até o pescoço. Um dos sindicatos que tem como líder um senhor que, eu não vou ficar aqui trazendo 1 milhão de nomes, mas entendam o apelido Chinelo. Ele é muito conhecido na região de Araçatuba, no interior de São Paulo. Lá, o ministro Carlos Lupe, inclusive, deu a ele o comando do diretório de Araçatuba do PDT, que é o partido que Lupe é dono. Por que Carlos Lupe sempre é ministro? Foi ministro no governo Lula, foi ministro no governo Dilma Rousseff, só caiu em 2011, quando foi descoberto que ele era funcionário fantasma durante 6 anos da Câmara dos Deputados e também entregava dinheiro para uma ONG que fretava avião para eles. Foi uma denúncia da Veja na época, 2011. Passou muito tempo do governo. Mas por que sempre ele é o ministro? E por que ele voltou agora? Porque o PDT é dele. O PDT é um partido miúdo. O PDT tem 17 cadeiras na Câmara, tem 3 senadores, sendo 2 do Maranhão por causa do Flávio Dino. O PDT tem 151 prefeituras no Brasil. É muito pouco. Mas o PDT tem que ser governo porque o Carlos Lupe é governo justamente por ter essa capacidade e até capilaridade com as centrais sindicais. Ele consegue chegar nas centrais e nos sindicatos lá na ponta. Então, o ministro Carlos Lupe está enrolado até o pescoço. E finalizando, Paula, o Lula ficou chateado porque ele não demitiu o Stefanuto, agora ex-presidente do INSS, e sim deu tempo para que ele pedisse demissão. Pois bem, o Carlos Lupe é amigo do Stefanuto, foi ele que colocou ele lá. O Carlos Lupe nunca foi amigo do Lula. O importante para o Carlos Lupe é ser ministro. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, aqui no chat também muita gente se manifestando desde ontem, desde que esse escândalo veio a público, a Polícia Federal investigando há bastante tempo. Se tem um ponto positivo é esse, muita gente foi olhar o seu contra-cheque, ver se tinha alguma cobrança indevida, que a Maria de Lourdes Silva compartilha aqui conosco. 2 amigos já constataram os descontos indevidos e aquela mensalidade, aquela cobrança, R$30, R$45, mas se você faz a conta, Piotto, fazendo aqui 30 vezes 12 num ano, 360 vezes 5, R$1.800 de um aposentado ou de um pensionista. E como bem o Silvio falou, agora o INSS vai ter que apresentar sim um plano para ressarcir todas essas pessoas que foram lesadas ao longo desses anos. Muito boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio, querido. Ana, querida, todos que nos acompanham. Eu vou primeiramente pelo ponto que a corrupção ou esses descontos completamente sem autorização, ou que as pessoas tenham sido levadas a crer que deveriam, ou que aquilo poderia fazer alguma coisa para ela, e a gente está descobrindo agora, a Polícia Federal descobriu, é um caso de corrupção. E, de novo, bilionário, como o Silvio já foi ao ponto, eu só vou pegar pelos dados que são muito importantes. O estouro, né, o crescimento vertiginoso disso foi a partir de 2023. Tudo tem que ser investigado. Mas é a partir de 2023 que você vê a reda. Aliás, ontem a gente mostrou, inclusive, esse gráfico, né? É a partir de 2023. Por quê? O que tem de coincidência a partir de 2023? O mandato do Lula. Daí, eu vou a um outro ponto. Agora, a questão política. Recentemente, o Ministério das Comunicações, agora já tem um novo ministro, é o presidente da Telebrás, mas enfim. Recentemente, o deputado Pedro Lucas recusou o ministério do Lula. Não acontece isso em Brasília, não pode acontecer isso em Brasília. O presidente não pode, digamos, ter uma recusa. Esse é o gráfico que a gente queria mostrar. Dá uma olhadinha, tá vendo? Esse é o número desses descontos todos, a arrecadação dos sindicatos e entidades associativas. Dá uma olhadinha até 2022. É um crescimento ali orgânico, essas pessoas podem realmente acreditar nesse tipo de contribuição, mas do nada, esse salto vai a aquele 7,5, 7,6 ali para 2024, mas veja só, é exatamente depois de 2022 que tem esse crescimento. E o auge, claro, de 2024 se mantendo ali em cima até 2025. Esse é o ponto. E claro que tudo precisa ser investigado, eu vou repetir uma vez mais, mas aqui tem uma informação adicional.
talvez a mais importante para entender como é que, digamos, essa máfia das contribuições atuava dentro do INSS. De novo, pegando dinheiro de pensionista, de aposentado, o sujeito depois trabalhou a vida inteira. Sendo que os valores das pensões de pensionistas, eu estou falando do INSS, não estou falando do setor público, é normalmente muito baixo. R$30 faz diferença sim. R$30, para você ter uma ideia, consegue comprar quase meio quilo de pó de café. Ou meio quilo de pó de café. Pensa bem. No Brasil, isso virou ouro. Mas vamos lá. Um outro produtor de café, mas vamos lá. Esse é o problema da inflação gerada pelo governo que gasta demais. Mas vamos lá, só voltando à questão política. O Pedro Lucas recusou um convite para ir ao Ministério das Comunicações. Agora o Carlos Lupe, segundo o próprio governo, se nega a demitir um funcionário dele, ou seja, alguém que ele poderia demitir ou influenciar para que se demitisse exatamente no anúncio de toda essa operação. O governo está sem comando. Volta ao caso de Janja, por exemplo, a primeira-dama, rapidamente. Recentemente nós divulgamos aqui que ela controla os telefones do presidente Lula. Isso não isenta o presidente Lula de culpa, não é esse o ponto. A questão é que boa parte dos políticos que poderiam falar com Lula já não falam mais. Ou seja, o governo agora tem uma série de cabeças. E essas cabeças estão agindo por conta própria. Até que a Polícia Federal descobriu agora mais um escândalo. Ou seja, o Lula está fazendo o quê no poder? Além de viajar, além de fazer discurso. Porque governando não está. Aliás, nem plano tinha para governar. Paula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. A gente vai trazer agora sobre os sindicatos que estão sendo investigados pela Polícia Federal. Pelo menos 11 dessas entidades, 2 têm vínculos políticos. A Confederação Nacional de Agricultores e Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, a CONAFER, é ligada a partidos do Centrão, enquanto a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, é historicamente associada ao PT. Segundo a CNN, a CONAFER é a mais ativa no escândalo. O principal elo do sindicato com o governo Lula foi André Fidelis, ex-diretor de benefícios do INSS. Ele foi exonerado em julho de 2024, depois de reportagens do portal Metrópolis mostrarem esquemas fraudulentos de descontos nos vencimentos de aposentados. De acordo com a investigação, Fidelis assinava acordos com sindicatos e associações para que prestassem serviços aos aposentados em troca dos descontos nos benefícios. Isso resultou num crescimento expressivo no número de filiados e nas receitas da CONAFER. Diante das denúncias, o INSS firmou um termo de ajustamento de conduta com a entidade para revisar esses descontos. A gente traz então, Ana, mais essa informação relacionando aí dessas 11 entidades que estão sendo investigadas pela Polícia Federal, pelo menos 2 aí têm ligações com partidos políticos. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, boa noite à nossa querida audiência. Paula, em qualquer outro governo, esse tema estaria nas TVs, nas manchetes de jornais 24 horas, principalmente se o irmão de Bolsonaro, por exemplo, estivesse envolvido, né, desse ponto aí, né, estivesse supostamente envolvido nesse esquema de roubalheira às aposentadorias, como está escrito na nossa tela. Agora, Paula, não vou nem me alongar muito, porque o Silvio e o Piotr já trouxeram toda a fotografia do que está acontecendo, desse escândalo. O INSS informou hoje, como você noticiou, que vai suspender todos os descontos mensais feitos por entidades como associações e sindicatos. Mas vai só suspender e depois, sem detalhar, o Instituto informa que vai elaborar um plano para garantir o ressarcimento. Vai elaborar um plano? Vai elaborar? Diante desse escândalo gigantesco, o INSS ainda vai elaborar um plano? Tem que pagar imediatamente, Paula. Tem que pagar essas pessoas, esses aposentados, imediatamente. Fala-se em ressarcimento e vai elaborar um plano ainda? Agora, esse gráfico é a fotografia, é exatamente a fotografia do que é a gênese, do que é o DNA do PT para o Brasil. Esse gráfico diz tudo. Você não precisa dar maiores explicações,
você não precisa de coletiva, você não precisa de ministros falando, é só mostrar o gráfico para as pessoas. Um gráfico desse não é normal, não é. Agora, eu fico pensando, onde está o nosso novo ordenamento jurídico, né? O novo criado pelo Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes? Prende todo mundo, coloca a tornozeleira eletrônica em todo mundo, põe na cela e vai investigando. Vai investigando, não é assim agora? Ou esse novo ordenamento jurídico só vale para o espectro da direita no Brasil? Porque hoje o normal é o quê? Prende, força a delação. Se a delação não diz o que os ministros querem ouvir, continua fazendo, e se ficar com um pouco de dó, coloca a tornozeleira eletrônica, manda para casa, proíbe redes sociais de todo mundo, acabou a mordaça em todo mundo, porque esse é o nosso novo normal, não é isso? Ou é o novo normal só para a direita no Brasil? A pergunta é retórica, claro, Paula, porque diante desse esquema, mais um esquema de corrupção do PT, agora o PT 3.0, Lula 3.0, vamos ficar só olhando? O STF não vai dar 48 horas para maiores explicações? Ô Silvio, você fez menção ao Frei Chico, nós inclusive exibimos a imagem, a foto dele na tela, ele que é o irmão mais velho do presidente Lula e também vice-presidente de uma das entidades alvo aí da operação da Polícia Federal. Ele concedeu uma entrevista ao Estadão para falar justamente sobre essa investigação, sobre esse escândalo no INSS. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu espero que a Polícia Federal investigue de fato toda a sacanagem que tem. Agora, o nosso sindicato, eu tenho certeza que nós não temos nada. Não devemos nenhuma. Eu espero que ela investigue de fato, porque tem muitas entidades por aí picaretas. Nosso sindicato já foi investigado, já foi feita auditoria e essas coisas. Estamos tranquilos, fecho aspas, para o Frei Chico. Bom, que seja investigado. Aliás, que linguajar, né? Bacana para você dar uma entrevista para um jornal ou para quem quer que seja, qual seja o veículo de comunicação. Frei Chico é o mais velho da família. Ele é o irmão mais velho do Lula, está com 83 anos. Nasceu lá em Caetés, foi militante político. Ele foi do PCB, não o PCdoB, da guerrilha do Araguaia e tal, do Flávio Dino, não. O PCB, o antigo Partido Comunista Brasileiro. E no final dos anos 60, já quase 1970, ele já era dirigente sindical, militante sindical. Mas, na época, tem uma história, e o Lula atribui a entrada dele no movimento sindical ao irmão mais velho, ao Frei Chico. Por quê? A empresa que ele trabalhava, todo mundo era metalúrgico ali na época. E a empresa que ele trabalhava já tinha um representante na diretoria sindical. Então ele indica como suplente ali o Lula. E aí, esse é o caminho pelo qual o Lula, Paula, passa a trilhar nos sindicatos metalúrgicos, no ABC, na Vila Euclides, na CUT, no PT, vai dar no que dá. O PT é de fevereiro de 1980, já leva um período que é pós-anistia, que é de 28 de agosto de 1979. Então, é mais ou menos essa relação com o irmão. O irmão é sindicalista profissional. Aliás, o Lula também, né? Todos eles pararam de trabalhar muito cedo, nunca gostaram de trabalhar e preferiram ser dirigente sindical para brigar com o patrão. Esse sempre foi o discurso. Portanto, que se investigue se tem ou não tem ligação. O fato é que a CGU e a Polícia Federal, mas principalmente a Controladoria Geral da União, que é onde nasce todo o escândalo, a Polícia Federal também investiga, até porque tem uma enxurrada de processos judiciais, pessoas se queixando. Por que estão cobrando R$50, R$70 ou R$10 na minha aposentadoria aqui? Para onde que esse dinheiro está indo? Eu não autorizei. Eu falava do chinelo agora há pouco, que é ligado ao Carlos Lupe, lá em Araçatuba, sem desviar do ponto, mas só um detalhe. Eram tão fraudadas, o nível de amostragem que a CGU traz eles pegaram uma amostra com uma planilha com 1.300 aposentados. Desses 1.300, 97% não autorizaram o desconto. Só 3% autorizaram. E aí, quando eles vão lá no sindicato desse chinelo,
levantar a papelada, eles descobrem, isso mediante processo judicial, já em curso, eles descobrem que o que eles faziam, eles pegavam a foto dos aposentados nas redes sociais e colocavam nos papéis como se fossem selfies, como se a pessoa tivesse tirado uma selfie e autorizado o desconto. É um escândalo. Mas, retomando e finalizando em relação ao Frei Chico, que seja investigado. Mas a ligação dele com o Lula é muito grande. Agora não vai ter como correr até da ligação com o irmão, porque o Lula sempre tenta correr. Quando tem um escândalo no coração do governo, ele sempre tenta sair pela tangente. Mas agora não. Se o irmão dele, de fato, estiver enrolado, ele vai ter de responder por um irmão enrolado num escândalo no governo dele.